Bom, hoje, Dr. Marcos Paulo Freire, que é urologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito bem, e você? Prazer, tudo bem? Como vai? Nosso. Hoje vamos falar sobre ejaculação precoce. Perfeito. E esse é um problema que muitas vezes a gente pensa que acontece só nos homens mais novos. E nos mais novos, mas nos mais velhos, a gente pode encontrar o mesmo problema, né, doutor? Perfeito. Essa é uma questão que está relacionada com a idade também, e ela aumenta com relação à idade. Então, não são só homens jovens que têm ejaculação precoce, mas homens mais velhos também, que já têm uma vida sexual bastante definida, um relacionamento definido, também podem evoluir em algum momento com ejaculação precoce também. A definição da ejaculação precoce é importante a gente determinar, porque a ejaculação precoce é aquela situação em que o homem tem ejaculação antes do momento que ele gostaria de ter ejaculação, ou seja, antes de ter a penetração ou rapidamente após a penetração. Existe uma questão envolvida com o tempo também. Algumas pessoas dizem que a ejaculação precoce acontece 1 minuto após a penetração, tá? Mas sempre que isso acontece e a parceira não tem a satisfação garantida, a gente também pode dizer que é uma ejaculação precoce também. Olha, a gente tem mitos e verdades. Vamos ver a primeira de quem que é o primeiro mito, ó. Ejaculação precoce é um problema de disfunção sexual. Isso, ejaculação precoce é uma disfunção sexual, tá? Existem 3 disfunções sexuais, uma delas é a disfunção erétil, a dificuldade de ter a ereção, a dificuldade com a ejaculação e a terceira é a questão com a libido. Então, a disfunção relacionada à ejaculação é uma disfunção sexual, sim, é uma verdade. Vamos ver mais uma? A idade contribui para o aumento da ejaculação precoce caso não seja tratada. Sim, a ejaculação precoce, como a gente falou, ela acontece na juventude, mas também acontece um pouco mais para frente, tá? E existem outras questões que estão associadas à ejaculação precoce, como, por exemplo, a disfunção erétil. A disfunção erétil também pode predispor à ejaculação precoce, por isso ela pode aumentar com a idade. Mas esse jovem, esse adolescente que tem ejaculação precoce pela ansiedade e tudo mais, claro, se ele não trata, com o passar dos anos, ele pode continuar tendo esse problema ainda aumentado? Sim, pode? Sempre que existem algum tipo de trauma em relação às atividades sexuais mais precoces, isso pode reaparecer um pouco mais para frente. Então é sempre interessante a gente tratar isso, a gente deixar o paciente bastante tranquilo em relação a essa questão e a gente vai ter uma evolução mais tranquila e mais longe da ejaculação precoce possível mais para frente. Porque a cabeça da gente é nosso bem e nosso mal, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos ver mais uma? O estresse e o emocional podem influenciar a ejaculação precoce. Sim, a questão da ejaculação precoce ela está muito relacionada com o psicogênico, ou seja, é uma questão muito mais emocional e muito mais psicológica. Então, quanto mais estressado e mais sob pressão o homem está, maior o risco de ele ter ou desenvolver uma ejaculação precoce naquele momento. É importante a gente dizer que a ejaculação precoce ela pode ser transitória e pode acontecer naquele momento em que o homem está sob pressão, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela uma questão do trabalho, mas isso pode ser transitório e isso pode evoluir de uma forma mais natural no momento que ele passa por essa situação de estresse. Vamos ver mais uma? Vamos lá. Fatores psicológicos e o uso de alguns medicamentos podem estar relacionados à ejaculação precoce. Isso, essa é uma verdade também, como a gente falou, mas a grande causa, a causa principal da ejaculação precoce realmente é uma questão psicológica e emocional. Então a gente tem que atentar muito a isso e até o tratamento para ejaculação precoce envolve, além de medicamentos, uma questão de psicoterapia, para que o indivíduo realmente possa melhorar do ponto de vista do estresse emocional e possa sair dessa situação o mais rápido possível. Por isso, quanto antes esse homem procurar ajuda, melhor, né? Quanto antes procurar ajuda, melhor. Excesso de masturbação é um fator que leva à ejaculação precoce. Esse é um mito, Kátia. Mito, né? É um mito, na verdade, porque assim, quanto mais masturbação, na verdade, quanto mais o homem se conhece seu próprio corpo, mais segurança ele vai ter no momento da relação sexual. É o oposto disso, então, né? na verdade, é um oposto. Então, quanto mais a gente se conhece, mais seguro a gente fica, menor o risco de termos uma ejaculação precoce indesejada. E mais você consegue controlar essa ejaculação para você conseguir ter aquele sexo do jeito prazeroso, do jeito que tem que ser, né? Perfeitamente satisfazendo a esposa, a companheira da mesma forma. Não é? Essa é a ideia. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? A concentração ajuda a manter o controle da ejaculação precoce. Ajuda, não só a concentração, mas o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais tranquilo você está e quanto mais concentrado naquela atividade, mais
a relação sexual vai ficar mais satisfatória. E aí a gente afasta um pouco mais o risco da ejaculação precoce. É verdade. Vamos ver mais um? A ejaculação precoce não causa problemas sérios à saúde, mas pode levar a complicações na vida pessoal do homem. Sim, essa é uma questão bastante importante. A ejaculação precoce não é uma doença que vai trazer outras complicações do ponto de vista da saúde como um todo. Mas, obviamente, quando a vida sexual não é satisfatória, isso pode trazer outras implicações, outras complicações e até uma questão com o relacionamento que ele está vivendo. Então, isso vai interferir certamente na relação com a companheira, sem dúvida nenhuma. Emoção e saúde são interligadas. Exatamente. De uma forma ou outra. A gente tem prejuízos, né? Certamente, sem dúvida nenhuma. Jeito, né? Perfeito. Tem algumas dúvidas que chegaram. Vamos ver a primeira delas. Ó. Remédios anestésicos em forma de gel ou spray diminuem a sensibilidade do pênis? Pode ajudar os homens que têm ejaculação precoce? Então, existe um mito em relação a isso. Na verdade, os anestésicos eles podem diminuir a sensibilidade do pênis, sim, e eventualmente retardar um pouco a ejaculação, mas isso tem um preço. Tá? Então, os efeitos colaterais relacionados a isso não são muito agradáveis. Essa diminuição da sensibilidade pode ser um pouco mais estendida e não só para aquele momento da relação. E tem uma outra coisa importante. Se o homem passa algum tipo de spray para diminuir a sensibilidade do pênis, também vai diminuir a sensibilidade da esposa também naquele momento. Então, isso pode diminuir o prazer, aumentar a dificuldade da esposa também chegar no orgasmo. Então, esse tipo de coisa já foi bastante estudado. Hoje em dia, a gente não recomenda de forma criteriosa. Tereza, bebidas alcoólicas ajudam a retardar a ejaculação? De certa forma, a bebida alcoólica ela tem um fator ansiolítico, né? Ou seja, diminui bastante a ansiedade. Se a gente pensa que a ejaculação precoce tem relação com a ansiedade, isso do ponto de vista teórico pode ser verdade. Mas no entanto, na prática isso não acontece. Não. Na prática, assim, quem recorre à bebida alcoólica para ter um melhor desempenho sexual, ele está andando no caminho completamente inverso, né? Então ele começa a ficar inclusive dependente desse tipo de coisa e quanto mais preocupado em relação à própria performance, pior é a situação toda. Então o álcool também a gente não permite que isso aconteça em pacientes como esse. Ele acaba associando a boa performance ao álcool. Exatamente. Ele fica dependente duplamente desse álcool, né? Só que na verdade a performance também é pior. Sim, tá? então. O que diminui um pouco a ansiedade. Ele pode ficar um pouco mais tranquilo naquele momento, mas a performance é pior. Ela não quis se identificar. Meu marido nunca teve ejaculação precoce, mas de uns tempos pra cá vem apresentando problema. Ele não tem nada, já fez todos os exames recomendados. O que será que é? Pode ser psicológico? Pode ser somente um momento. Como a gente falou, a ejaculação precoce pode ser daquele momento específico daquele casal. Então, se eventualmente o homem está numa situação de estresse muito grande, numa situação de pressão financeira, de pressão no trabalho, ou uma dificuldade de relacionamento com a esposa também, aquele pode ser um momento em que a ejaculação precoce é um sinal de que alguma coisa está errada na vida desse homem. Nesse momento, a questão não é que o homem está fraco ou que o homem está doente. A questão é que há algo errado na vida desse homem que precisa ser consertada. Então, a conversa com a esposa é fundamental. E a compreensão que ela tem que ter do problema é uma compreensão importantíssima para que ambos possam resolver a situação. Perfeito. Obrigada mais uma vez, doutor. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo convite.